Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, obreiro da Casa de Deus. Meus irmãos, hoje iremos iniciar a lição de número 7, certo? Onde o título vai dizer o seguinte: o Espírito Santo atuando no crente, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, o nosso textuário vai dizer o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Aí na leitura diária vai dizer aqui que o Espírito Santo é o guia os crentes, ele é o prometido aos crentes, ele muda as circunstâncias dos crentes, Jesus batizará os crentes no Espírito, o Espírito auxilia na mensagem do crente e o Espírito concede novas línguas aos crentes. A leitura bíblica encaixa lá em João, capítulo 14, versículo 16 ao 20, depois 26 ao 31. Vai dizer o seguinte: e eu rogarei ao Pai, isso era Jesus falando, viu? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha aqui, Consolador, outro Consolador. Jesus era um Consolador. Versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Ou seja, meus irmãos, o Espírito Santo é o nosso guia. E fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora, versículo 26, eu li, né? Agora, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Ouviste o que vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito. Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Olha que Jesus dizendo, o próprio Jesus falando que o Pai é maior do que o próprio Jesus. Amém, meus irmãos? E vou-lhe disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vos acreditais. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. O príncipe deste mundo é Satanás. Certo? Versículo 31. E para que todo mundo saiba que eu amo o Pai e o que faço como o Pai me mandou, levantai-vos e vamos daqui. Então, meus irmãos, nós vemos aqui a leitura muito boa para o nosso aprendizado. Vamos lá. Então, meus irmãos, lição 7, o Espírito Santo atuando no crente, certo? Glória a Deus. Vamos lá. Vocês lembram ali em Provérbios, eu esqueci de perguntar aqui, mas lá em Provérbios, vai dizer o seguinte: a boca fala do que o coração está cheio. Eu esqueci de notar aqui qual era o Provérbios, no final eu vou botar qual é o capítulo aqui. Então, meus irmãos, a boca confessa, certo, que o coração está cheio. Ou seja, meus irmãos, se o crente está cheio do Espírito Santo, da sua boca não vai sair maldição, certo? Ele não vai maldizer, ele não vai ter uma vida baseada na mentira, na injustiça, no erro. O crente cheio do Espírito Santo, meus irmãos, ele não é perfeito, mas ele vai se esforçar para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade, as verdades bíblicas pôr em prática. Então, meus irmãos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Olha aqui, versículo 27, onde eu li: não se turbe o vosso coração. Essa palavra aqui, se turbe, certo? Essa palavra aqui, se turbe, ela significa agitar, inquietação, certo? Ou seja, Jesus estava dizendo, não deixe o seu coração estar agitado ou um coração inquieto. Nós vemos aqui. Por quê? Porque o amanhã pertence a Deus. Então, aflições virão, tribulações virão, meus irmãos, mas o crente que está na dependência de Deus vai ter vitória. Amém? Vamos lá. Olha aqui, meus irmãos. A lição, ela vai relatar aqui 4 promessas que Jesus nos fez, certo? Ele disse que não nos deixaria órfãos, certo? Ele disse que enviaria outro Consolador. Então temos aqui algumas promessas que Jesus fez aos discípulos e a toda a igreja, desde aquela época até os dias de hoje, certo? Essa promessa ainda é válida para os nossos dias. Primeira promessa aqui, olha aqui. Primeira promessa, não se preocupar, certo? Ou seja, não se turbe o vosso coração. Está lá em João, vamos ler aqui, meus irmãos. É porque a lição vai falar a partir do versículo 16. Mas lá em João 14,
vai dizer o seguinte, olha, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Isso era Jesus falando, certo? Nós podemos ver aqui. Então, meus irmãos, não se preocupe, né? Não se turbe o vosso coração. Nós não devemos dar lugar à inquietação, à agitação. Claro que isso acontece porque nós somos limitados. Mas o que Jesus estava querendo dizer que nós íamos colocar a nossa inquietação, a nossa preocupação, apresentar a Deus, e Deus vai nos ajudar a vencermos essas tribulações. Segundo, olha aqui, habitar no céu, certo? João capítulo 14, versículo 2, vai dizer o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas, certo? Olha aqui, meus irmãos. Então Jesus primeiro prometeu para nós não estarmos preocupados, porque Ele nos ajudará. Segundo, todo crente, todo cristão em Cristo Jesus tem um lugar no céu, certo? Tem uma herança no céu, glória a Deus. Terceiro, olha aqui, no seu nome, o seu nome como autoridade, certo? Credes em Deus, crede também em mim. Então o nome de Jesus tem autoridade para nós clamarmos a Deus, certo? E a quarta promessa era um mestre inigualável. Vamos dizer aqui, ó, mestre inigualável. Ou seja, Jesus subia aos céus, mas enviaria outro Consolador. O Pai enviou um Consolador, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que estaria com a igreja até os últimos dias. Glória a Deus. Amém? Vamos lá. Olha aqui. A lição, ela inicia aqui na introdução, falando sobre o Espírito Santo é tratado como paracleto, certo? A palavra paracleto vem do grego, que significa consolador, protetor, aquele que ajuda ou tão importante quanto. Ou seja, Jesus subiu aos céus, mas viria o paracleto divino, ou seja, que ele é o consolador da igreja, enviado da parte do Pai. Ele protege a igreja, certo? E ele é tão importante, quando fala aqui tão importante, vou dizer uma palavra aqui na linguagem popular, está no mesmo nível, certo? Então o Espírito de Deus, certo? O Espírito Santo estava no mesmo nível de autoridade, no mesmo nível de importância, no mesmo grau de importância, de poder, de autoridade para consolar a igreja. Então é tão importante quanto, certo? Acho que deu para vocês entenderem, né? Então significa isso. Jesus subiu aos céus, mas viria outro que seria muito maior do que os anjos, arcanjos, querubins, serafins, homens, hostes celestiais, tudo, certo? Então Jesus subiu aos céus, mas veio o Espírito de Deus. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos, olha aqui. O primeiro capítulo vai falar o seguinte: Ele é o Consolador prometido, glória a Deus. Ele deixou uma promessa, que enviaria outro Consolador, o Espírito Santo, que estaria para sempre conosco. João 14,16, onde nós lemos aqui na lição. Olha aqui, a promessa feita por Jesus já havia sido profetizada por Joel, capítulo 2, versículo 28. Então nós temos aqui a promessa cumprida, certo? A promessa feita no Antigo Testamento, em Joel, capítulo 2, versículo 28, foi cumprida em Atos 2, certo? E o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo, ele veio dar continuidade, certo, ao que Cristo começou, que era o início ali da igreja. Glória a Deus. Amém? Então nós podemos ver tudo isso aí. Olha aqui. Vamos ler aqui Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, meus irmãos, vai falar o seguinte. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele é o nosso professor, certo? Então nós temos que ter, olha aqui, se você ou eu mesmo, nós não temos o hábito de orar, que nós venhamos pedir a Deus que Ele desperte em nós o desejo de orar. Se nós orarmos, meus irmãos, você verá as glórias de Deus. Agora, para isso, tem que estar conversando, tem que estar em plena conversa com Deus. 26 e 27 é o seguinte, olha. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Esses santos são os cristãos. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Jesus subiu aos céus, glória a Deus,
Aí o papel agora de nos fortalecer, nos ajudar, está nas mãos do Espírito Santo. Que nós possamos pedir a Ele ajuda todos os dias. Vamos lá? Capítulo 2 ele fala o seguinte: o Espírito Santo operando no crente. Olha aqui, meus irmãos. O Espírito Santo vai mudando o nosso caráter. O que é ser santo? Nós vemos aqui, meus irmãos, a Bíblia nos ensina assim, olha, e ser de santos. Aí vem a pergunta, como é que eu posso ser santo? Aí a Bíblia dá uma dica. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. Vamos ler aqui, meus irmãos, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 28, vai dizer o seguinte, olha: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, a importância de trabalhar. Isso é se santificar. É quando nós deixamos de fazer algo errado e nos esforçamos para fazer o correto. Isso é um processo que o Espírito Santo ele desperta no coração do cristão, do ser humano, certo? Deixar o errado de lado para fazer o bem. Isso já é uma interferência do Espírito Santo na vida do ser humano, glória a Deus. É uma mudança de caráter. Por isso, meus irmãos, que essa mudança de caráter, ela é uma luta diariamente, certo? Vamos lá, olha aqui. Então, como é que o Espírito Santo vai trabalhar na vida do crente? Primeiramente, na salvação, né? Na vida do crente. Nós vemos aqui na salvação. Nós vemos aqui que o Espírito Santo nos convence o ser humano do pecado, certo? Então, eu me convenci do pecado. Poxa, eu errei, eu pequei. Aí agora o Espírito Santo vai despertar na nossa mente, certo? O desejo de ser salvo. Convencendo a gente do pecado, certo? E posteriormente nós vamos se arrepender e pedir perdão a Deus. Ah, eu pequei de novo. A gente vai falar todos os dias, mas o Espírito Santo vai nos ajudar, que nós vamos recorrer ao advogado chamado Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui, meus irmãos, vamos ler aqui 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 5, perdão. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, meus irmãos, devemos deixar os velhos costumes para trás. Glória a Deus. Olha aqui, na salvação. Em segundo, no revestimento do poder. Aí eu botei aqui, olha, ser cheio do Espírito Santo. Isso aqui, meus irmãos, vai fazer toda a diferença. Olha aqui. Isso aqui, ser cheio do Espírito Santo, é a cereja do bolo, é aquilo que faz toda a diferença na vida do cristão. Vai fazer toda a diferença, meus irmãos. Nós vemos aqui que no Antigo Testamento nós podemos ver a atuação do Espírito Santo. Vamos lá. A rainha Esther, quando foi avisada do que estava previsto para acontecer com os judeus, ela convidou todos os judeus ali da Pérsia e das cidades circunvizinhas para que todos orassem e jejuassem como um pedido de socorro a Deus. Ninguém faz isso se não for pela ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que Daniel orava de manhã, de tarde, de noite, era perseguido, mas não deixava de orar. Isso é uma ação do Espírito Santo na vida do ser humano. Nós vemos aqui, meus irmãos, José, mesmo sendo governador de todo o Egito, passando por tudo que passou, quando ele teve a oportunidade, ele não se vingou dos irmãos. Isso é uma ação do Espírito de Deus na vida do ser humano. E hoje, meus irmãos, muitas vezes, quando nós temos razões de nos vingar, mas nós preferimos manter a paz, isso é uma ação do Espírito Santo. Então, faz a diferença. Ser cheio do Espírito Santo, olha aqui, ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, é fazer o bem, é comprar e pagar, mesmo que atrase, mas divide, vai lá, paga o chumbo, mas não deixa de pagar. Então, ser humano, crente, cheio do Espírito Santo, vai procurar sempre fazer o bem. Vai buscar a paz, vai buscar a Deus, vai se errar, vai se reconciliar com Deus. Se tiver que pedir perdão, pede perdão. Se tiver que perdoar, vai perdoar, certo? Mas isso aqui faz toda a diferença. A grande diferença, meus irmãos,
é uma mudança da água para o vinho, ser cheio do Espírito Santo, certo? E Deus pode usar as pessoas que é cheio do Espírito Santo em qualquer área da nossa vida. Quem foi que disse que para ser político tem que ser corrupto? Tem muitos políticos que são homens e mulheres de caráter. Infelizmente, grande parte são corruptos. Mas quem foi que disse que para ser político tem que ser corrupto? Quem foi que disse que para ser feliz precisa se prostituir, usar drogas? Quem foi que disse? Então, meus irmãos, tem muitas maneiras de o cristão se divertir sem precisar pecar. Então, meus irmãos, a grande diferença é ser cheio do Espírito Santo. Que Deus possa derramar do seu Espírito, da sua glória, na vida de cada um. Amém? Vamos lá. No capítulo 3 vai falar o seguinte. A atuação do Espírito Santo. Aí a atuação do Espírito Santo agora no pecador. Que já tem a ver um pouco com o capítulo 2. Ele convence do pecado. Ou seja, eu pequei, eu sou réu de juízo. O que é uma pessoa? O que é um réu? Olha aqui, eu pequei, certo? E agora sou réu de juízo. O que é um réu? Um réu, certo? É alguém que cometeu um crime e ele foi convidado pelas pessoas que irão, pelos juízes que irão julgar, para ser julgado. Então eu pequei, isso é a ação do Espírito Santo na vida espiritual. Eu pequei, aí eu tenho convicção de que eu errei. Então eu sou réu de juízo. E o salário do pecado é a morte. Mas por eu reconhecer que eu errei, que isso já é um grande passo, então eu estou convicto que eu sou réu de juízo. Certo? Mas, e o salário do pecado é a morte. Mas aí o Espírito Santo começa a trabalhar a vida do cristão. Ou seja, mas há uma justificação para o pecador. Que justificação é essa? Essa justificação é por aquele crer, ter fé naquele que morreu na cruz. Glória a Deus. Então isso é o trabalho. Eu pequei, eu sou réu de juízo. Agora eu passo a entender que o salário do pecado é a morte. Mas para todo pecador, há uma justificação por aquele que morreu na cruz. Certo? Então, meus irmãos, nós aqui, olha aqui, ó. Por aquele que morreu na cruz, certo? Há uma justificação. Então isso é o trabalho do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, vamos lá. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai trabalhar na nossa mente. A Bíblia fala coração, porque coração está no nosso meio, está no nosso interior, mas nós sabemos que o sentimento vem da nossa mente, do nosso cérebro. Então o Espírito Santo vai trabalhar no nosso sentimento, trabalhando para que nós venhamos ter vontade de buscar a Deus, de orar, de fazer o bem, certo? E que nós possamos tomar decisões corretas, certo? Vocês podem ver lá, depois vocês leem lá, Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 32 por diante, certo? Mas vamos ler aqui Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus ela é viva, certo? E eficaz, ou seja, ela é eficaz naquilo que promete, certo? E mais penetrante, ou seja, não há barreira que a palavra de Deus não possa penetrar, certo? Do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções. Então, meus irmãos, não há barreira que impeça o avançar da palavra de Deus na vida do crente, na mente do ser humano, certo? Glória a Deus. Depois você lê o Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 32, também vai dar um respaldo sobre isso. No segundo tópico aqui do capítulo 3, vai falar agora a atuação do Espírito Santo na vida do cristão, que eu já falei um pouco aqui, certo? Vai trabalhar numa regeneração, certo? Ou seja, o Espírito Santo vai regenerando o nosso caráter, a gente vai deixando de praticar aquilo que era errado e vai praticar o bem. Aí alguém vai dizer assim, e olha aqui, meus irmãos, as obras são muito importantes na vida do cristão, certo? A Bíblia diz, meus irmãos, que a salvação é pela fé. Você, eu e nem ninguém vai ser salvo pelas obras. A salvação é exclusivamente pela fé em Cristo. Mas o galardão, o que é o galardão? É um prêmio
que Deus prometeu para aquele que é salvo, que vai receber lá no céu, no paraíso. Mas a salvação é pela fé, mas o galardão é pelas obras. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo também trabalha como um professor na nossa mente, na nossa vida, diariamente. Vai nos ensinando, vai fazer lembrar aquilo que Deus prometeu, as promessas, a palavra do Senhor. Então nós vemos tudo aqui. Ele produz crescimento, dá entendimento, ministra dons e dá direção. É como se fosse uma bússola. Uma bússola sempre vai apontar para o lado correto. Então vamos dizer que o Espírito Santo é um tipo de bússola para chegarmos no céu. Glória a Deus. Ele ensina e faz lembrar, João 14, 26, certo? Capacita e faz compreender as verdades espirituais contidas nas Escrituras sagradas, certo? Por isso que é importante a gente frequentar a igreja, a escola dominical. Então nós temos aqui que o mesmo Espírito que foi derramado em Jerusalém operou nos crentes através dos anos e continua agindo na igreja em nossos dias. E para finalizar, meus irmãos, subdízio 1 e 2 vai dizer o seguinte, que a igreja nasceu 42 dias depois que Cristo foi elevado aos céus. E assim, a igreja cristã nasceu quando Deus enviou o Espírito Santo para os primeiros seguidores de Jesus. Isso aconteceu 6 semanas depois da última aparição de Jesus, ressurreto, na sua ascensão, na festa judaica do Pentecostes. Então, meus irmãos, olha aqui. A lição fala o seguinte, olha, o Espírito Santo é o elo invisível que cria a união e a amizade entre os cristãos. E para finalizar, no final diz assim, olha, a palavra traduzida como consolador vem de paracletos, significa uma pessoa que é chamada para auxiliar a outra. A palavra traduzida como outro, alos, do grego, significa outro do mesmo tipo, para distinguir de outro tipo de diferente. Jesus partiria, mas Deus enviaria o Espírito Santo, que como Filho é Deus, para estar presente a fim de nos auxiliar e confortar. O Consolador está conosco agora e para sempre. E diz o seguinte, para finalizar, meus irmãos, nós vemos aqui que o Espírito Santo ele vai dar dons espirituais para a igreja. Olha aqui, dons. Só que, olha, preste atenção. Os dons é para quem busca, viu? Os dons espirituais, os dons é para quem busca. Dom e talento praticamente é a mesma coisa, mas na minha opinião há uma diferença. O dom, ele é dado, ambos são dados por Deus, porque nada temos que não seja dado por Deus, certo? Mas o dom ou os dons é dado por Deus para quem busca. Ou se você já escutou aquele ditado, né? Quem muito cava, muito acha. Quem pouco cava, pouco acha. E quem não cava, não acha. Então, os dons é para quem busca. Já os talentos, certo? Eu acredito que todos nós temos um talento. Todo ser humano tem um talento, um tipo de talento, certo? Só que muitos, olha aqui, todos têm que buscar, porém, todos têm. Então, eu acredito que os talentos, todo ser humano tem um tipo de talento. Mas alguns precisam ser lapidados, certo? Vou dar um exemplo aqui. Tinha uma cantora famosa que ela tinha uma voz muito bonita. Vou até citar o nome dela, Whitney Houston. Aquela mulher tinha um talento, a voz dela era uma coisa absurda, uma voz muito bonita. Ela começou cantando na igreja, louvando a Deus, depois quis seguir carreira solo e se afastou da igreja, e depois veio morrer por tomar muitos remédios, veio a falecer. Ela tinha um talento, e muitas vezes as pessoas têm talento e usam para o lado errado. Né? Tem pessoas que são pessoas que têm um talento que é muito inteligente, mas usam essa inteligência para o mal, né? Para maquinar, criar armas, né? Que vêm matar pessoas em grande escala, né? Como a bomba nuclear e por aí vai. Então tem pessoas que têm talento, mas usam o talento para o mal, certo? Então Deus nos deu um talento, nós devemos usar esse talento para o bem, certo? E os dons espirituais é para quem busca. Os talentos, acredito que todos têm, mas muitos ainda não descobriram porque ainda faltam ser lapidados. Então, meus irmãos, que nós venhamos usar os talentos, os dons para a glória de Deus. Então, meus irmãos, vou parar por aqui. Foi uma aula prática, rápida, mas espero que você tenha entendido, certo? Mas a ação do Espírito Santo no cristão nos remete a uma postura diferente do mundo. Amém? Vou parar por aqui. Paz do Senhor e até a próxima lição.